Começamos mais um programa Escola Bíblica, terça-feira hoje, estamos ao vivo, é muito bom receber você para mais um tema. Na temporada, o Sábado da Criação, hoje a gente vai falar qual é a visão de Cristo sobre o sábado. Esse é um questionamento que muita gente tem, né? O que Jesus fala acerca do sábado? Será que Jesus guardou o sábado? Será que Jesus validou a guarda do sábado? A gente está numa crescente, numa trajetória bíblica e a gente chegou até Jesus. Hoje é o primeiro encontro sobre Jesus e o sábado. Amanhã a gente vai trabalhar um pouquinho mais esse assunto, mas a gente começa a partir de agora, tá bom? Aproveita esse tempinho curto, esse intervalozinho que a gente já vai começar, divulgue, compartilhe através do Facebook, das redes sociais, também do seu WhatsApp, convide seus amigos, o Escola Bíblica está só começando. Agora, em definitivo, junto com você, programa Escola Bíblica e a gente sempre apresentando temas importantes e relevantes e que bom saber que você está com a gente aqui, tá bom? Mais uma semana juntos. Nesse mês de agosto, eu lembro que nós estamos estudando uma temporada. Olha, já passamos do meio do mês de agosto, né? Passa muito rápido e a gente está estudando esse material e eu já agradeço a você porque tem muita gente que de fato tem pedido para a gente esse material. Deixa eu dizer uma coisa para você que está chegando agora. A gente está começando o programa. Eu recebi agora há pouco, poderia até mostrar aqui, quem sabe em outro momento, né? Eu recebi uma foto agora à tarde de alguém dentro de um ônibus aqui na região que estava com esse material, que é o guia de estudos que a gente tem apresentado aqui. E essa pessoa estava dentro do ônibus, tiraram a foto, mandaram para a gente, da Novo Tempo. E essa pessoa estava lendo dentro do ônibus para uma pessoa deficiente visual, para um cego. Esse material, e a gente fica feliz, né? Esse material sendo espalhado para todos os cantos, todos os lugares, dentro de um ônibus, para uma pessoa deficiente visual, um amigo, quem sabe, um colega, lendo esse material. E a gente fica feliz em saber que você tem pedido também. E mais ainda, porque é gratuito e você também pode acompanhar com a gente nessa temporada, rabiscando, escrevendo, apresentando os seus questionamentos. Cada semana de agosto a gente está apresentando focos diferentes e especificamente, cada dia a gente tem trabalhado um tema diferente aqui. Por exemplo, a gente já falou sobre a origem do sábado, já falamos sobre por que Deus criou o sábado, qual a razão do sábado e você tem acompanhado aí. A lei e liberdade, o sábado e os profetas. Hoje a gente vai estudar Jesus e o sábado. E eu quero aproveitar e agradecer a você que tem acompanhado a gente aqui. Eu tenho alguns abraços para começar enviando aqui e daqui a pouquinho eu vou lançar uma enquete para você responder para a gente, para você colocar o seu ponto de vista também, tá bom? Primeiro eu quero aproveitar e mandar um abraço muito especial. Deixa eu encontrar os abraços aqui para a senhora, a Francisca Ferreira. Ela é de São Paulo, capital. Ela é da Igreja Adventista do Jardim Maia, tá? Tem 79 anos, assiste sempre a Novo Tempo aqui. E em nome dela, eu quero aproveitar e mandar um abraço para você, idoso, idosa, que acompanha aqui o Escola Bíblica, que às vezes não interage, né? Esse aqui foi o filho dela que mandou, o Jonas, né? Que mandou em nome dela aqui. E eu quero agradecer a você, idoso, que às vezes não tem rede social, não interage tanto. Alguns sim, mas você que tem assistido, tem sido assíduo aqui, acompanhando também. Um abraço especial, então, para a senhora Francisca, irmã Francisca, que tem acompanhado. Ela é da Igreja Adventista, mas semana passada mesmo eu fiquei muito feliz porque existem pessoas de várias crenças religiosas, várias denominações. Olha, eu perguntei qual a sua religião. Entre os espíritas, evangélicos de vários grupos, pessoas de outras crenças religiosas, até mesmo crenças espiritualistas, budistas, que a gente acabou não lendo aqui, mas metade das pessoas que escreveram eram católicos. Então eu fico feliz de você estar com a gente aqui, tá bom? Um último recado para a gente orar e começar o tema, porque é muito importante o tema de hoje aqui, Jesus e o sábado. Então vou fazer o seguinte, uma enquete para você, tá bom? A enquete é a seguinte: Jesus
pecou quando ele curou no sábado? Você acha que Jesus pecou quando ele curou no sábado? Você vai entrar no nosso Instagram, tá bom? Você tem Instagram? Então lá no Instagram, @escolabíblica.nt, tem um Stories. Você clica no Stories para você que conhece ali e você vai responder sim ou não. Jesus pecou quando ele curou no sábado? Responda e participe. Não posso deixar de mandar um abraço aqui também, tá? Um abraço muito, muito especial e a gente vai orar na sequência, mas para o Hospital Adventista de São Paulo. Hoje eu tive o privilégio de participar num culto com eles ali. É um hospital que fica numa região muito importante ali de São Paulo. Deixa eu lembrar exatamente, é na Aclimação, né? Na rua Rocha Pombo ali, na Aclimação, pessoas queridas, pessoas que têm sido realmente um ponto forte nesse período de pandemia. Que Deus abençoe a todos aí do Hospital Adventista, que possivelmente estejam com as TVs ligadas aí, você que quem sabe está internado nesse momento no hospital, que Deus abençoe você também, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, vamos abrir a Tua palavra mais uma vez e queremos ler e entender o que ela diz sobre a Tua visão, a visão de Cristo Jesus sobre o sábado. Clareia a nossa mente, abra o nosso coração, oramos em nome de Jesus. Amém. A gente vai começar então estudando o capítulo ou a lição número 7, para você que tem o seu guia de estudos. Para você que não tem, acompanhe com a gente aqui, tá? Ontem a gente pôde entender um pouquinho sobre os ensinos dos profetas, sobre o sábado, a gente falou sobre Isaías, vimos o caráter de Deus refletido no sábado, principalmente nos fiéis seguidores, né, que seguiam o sábado sendo fiéis a Deus. Falamos um pouquinho que Israel recebeu as orientações, mas infelizmente, mesmo eles sendo libertos do Egito, o coração deles estava duro, carregava pecado, caíram na maldade. Mas no estudo de hoje, fugindo um pouquinho de Israel e Isaías, nós vamos ver o relato de Jesus curando um paralítico. É um ponto apenas, a gente poderia trabalhar vários aspectos, mas eu quero trabalhar hoje com você a cura do tanque, a cura no tanque de Betesda. Já ouviu falar? Nesse primeiro bloco, eu quero contextualizar historicamente para você. E no segundo bloco, a gente vai para a Bíblia, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre esse tanque. Eu não vou entrar em muitos detalhes, você pode entrar no NT Play e ver mais informações sobre esse tema. Caso você queira rever, é muito fácil, entra no YouTube ou no NT Play também, tá bom? Tanque de Betesda. Você está vendo aqui uma ilustração sobre um fato bíblico. A gente indo no assunto aqui, o tanque de Betesda, ele está localizado no setor noroeste, na cidade de Jerusalém, junto a um lugar chamado Porta das Ovelhas. E você percebe aqui esse local hoje como sendo o tanque de Betesda. Em 1888 foi feita uma escavação no que se acredita ser o sítio arqueológico ali do tanque de Betesda. E a partir daí foi encontrado também, você percebe ali duas cenas, duas fotos e imagens. O que chamou muita atenção dos arqueólogos é a ligação da casa de banho com um santuário pagão dedicado ao culto de Asclépio, o deus da cura. Então era um tanque onde as pessoas, elas teoricamente eram curadas e tinham uma relação com o deus da cura. Então, além dos afrescos murais, né, que eram murais de cura para refrescar as pessoas no sentido de fazer com que elas sofressem menos, era um ambiente que teoricamente fazia com que as pessoas não vivessem sofrendo. Foram encontradas algumas coisas interessantes nesse sítio arqueológico, né? Por exemplo, eu quero mostrar para você aqui, enquanto isso eu vou citando. Um pé votivo, né? Um pé que era um voto de dedicação, um pé de argila. Eu vou ler, depois eu vou mostrar as imagens para você. Agradecendo a Deus pela cura. Era um pé de adoração, né? Agradecendo a Deus pela cura, uma estátua de uma cabeça humana com o corpo de uma cobra, provavelmente representando Asclépio, que era o deus grego da cura. Então, nesse local que a Bíblia descreve como tanque de Betesda, eu apresento para você esse pé aqui que nós mencionamos no texto anterior, do lado esquerdo você está vendo, e do lado direito também uma representação do deus da cura. Está vendo uma cobra aqui?
nessa estátua. E o interessante, é um cajado e uma cobra enrolada no cajado. O interessante é que não é por acaso que o símbolo da medicina hoje, contemporâneo, ele é um bastão de Asclépio ou Esculápio, né? Chamado de o bastão ou uma cobra também. Está vendo o símbolo aqui, né? Você pode perceber ali no jaleco dos médicos, normalmente é esse um símbolo representativo aí. Agora imagine você a tristeza de Jesus ao entrar naquele local e ver uma multidão mergulhando nas águas do paganismo à procura de cura. Jesus chega naquele lugar, num sábado, isso é importante porque o tema nosso é o sábado, e ele percebe que várias pessoas estavam procurando a cura através dos deuses. Os historiadores, eles confirmam que o templo de Asclépio estava sempre cheio de pessoas enfermas, como a Bíblia diz. Uma multidão de enfermos, de cegos, de coxos, de paralíticos. Naquele local acreditava-se que um anjo movia as águas e o primeiro doente que mergulhasse quando a água era mexida, ele era curado. Você pode ver isso, esse relato em João capítulo 5, versos 3 e 4. A gente vai dar uma pausa, depois do intervalo a gente vai estudar biblicamente esse tema, tá? E entender à luz da relação de Jesus com o sábado, essa história tão representativa e tão importante na Bíblia, tá bom? Vamos dar uma pausa, daqui a pouquinho eu quero dizer também quanto por cento das pessoas acha que de fato é pecado ou não é Jesus curar no sábado. Jesus pecou por curar no sábado? Responda no nosso Instagram, ali na nossa enquete, a gente volta já já. De volta, Escola Bíblica, a gente vai lendo as redes sociais, vai acompanhando as pessoas aqui, cada um colocando o seu ponto de vista, e uma coisa que é muito clara é que a gente faz questão de expor aqui o ponto de vista de cada um de vocês, tá bom? Hoje eu vou fazer questão de colocar a opinião da Nazaré aqui, eu estava no intervalo vendo, a gente sempre apresenta os elogios, mas quando a gente tem algumas observações também é importante a gente apresentar aqui, né? Por exemplo, a Nazaré está dizendo o seguinte, e eu gosto muito da opinião de vocês. Se você tiver uma opinião parecida com a dela, escreva também, tá bom? Olha, ela diz assim, pastor, todo mundo respeita o sábado, pastor. Mas vocês falam tanto como se quisesse abrir a cabeça das pessoas. Deus deu o sábado para nós descansarmos, né? Agora, o que pode ou não fazer? Até passear no shopping não pode, não pode ser que não compre nada, tá certo? Estou tentando descrever mais ou menos a ideia aqui, tá? Outra coisa no sábado, quem comanda a programação da TV Novo Tempo? Alguém trabalha para colocar a programação no ar? E daí? Boa pergunta, né? Alguns questionamentos aqui e é isso. Chegou agora a pergunta, eu resolvi expor e a gente vai trabalhar. Ainda temos, sabe, basicamente 8 encontros nessa temporada para a gente falar um pouquinho sobre isso. A gente pode pincelar um pouquinho hoje esse assunto também, mas muito obrigado a Nazaré por colocar o ponto de vista dela. E se você também tem o seu ponto de vista, claro, hoje eu fiz questão de colocar alguém que está questionando, mas tem muita gente escrevendo aqui também e argumentando. Deixa eu, antes da gente voltar para o assunto, dizer aqui a resposta ou a porcentagem de pessoas que respondeu a nossa enquete. A pergunta foi a seguinte, deixa eu reformular a pergunta para ficar mais fácil, né? Jesus violou o sábado ao curar o paralítico? Jesus não pecou no sábado, né? Porque Jesus, ele não pecou. Jesus nunca pecou. É essa a visão que a gente tem da Bíblia. Então, Jesus não pecou. Mas será que ele violou o sábado? Essa é a pergunta. 94% das pessoas disseram que não e 6% disseram que sim. Se a gente for partir do princípio da lei judaica, Jesus não violou. Mas se a gente for partir do princípio da lei farisaica, dos fariseus, né, que tudo era errado no sábado, né, que apanhar o milho para o alimento, que dar determinadas caminhadas no sábado era pecado, se for partir do princípio do legalismo, Jesus, a gente pode dizer que ele violou, mas Jesus não violou a lei de Deus, ele como sendo o próprio Deus, né? Então, que fique claro aí essa visão, tá bom? Vamos seguir em frente e conforme de repente a gente vai falando, talvez eu responda
partes da pergunta aqui da Nazaré hoje e ao longo dos programas a gente vai respondendo outras coisas, inclusive sobre a programação da Novo Tempo, que aos sábados é exibido também, né? Vamos tentar entender isso ao longo dos dias aí também. Amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre Jesus, quem sabe eu trabalho um pouco esse assunto também, tá bom? Vamos combinar assim? Muito bem. Quando Jesus se aproximou do paralítico, a gente está falando sobre Jesus, um homem que há 38 anos estava aguardando uma oportunidade de entrar no tanque, Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Olha a pergunta, você quer ser curado? E a resposta daquele homem revelou a desesperança dele. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. João 5, verso 7. Então Jesus deu uma ordem para aquele homem. Ele falou, Senhor, ninguém me ajuda, como é que eu vou fazer? Né? E Jesus dá uma resposta para ele. João 5, verso 8 diz assim, levante-se, pegue o seu leito e ande. Olha que interessante. Jesus ele não fala para o homem, mergulhe no tanque. Ele poderia falar assim, ó, então mergulha no tanque. Desse Deus Aclépio, ou Asclépio, né? Ele não considerava aquela água sagrada. Jesus não considerava que aquela água poderia realizar o milagre. Ele poderia realizar o milagre. É Jesus quem cura. João 5, verso 8, diz assim, 5, verso 9. Imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. Mas olha, que de forma pertinente, o texto diz algo que chama a atenção nossa, que tem a ver com o nosso estudo. João 5, verso 9, no finalzinho do verso 9, diz assim, e aquele dia era sábado. Agora nós entramos num ponto importante. Jesus pecou, ou Jesus infringiu alguma lei por realizar milagres no sábado? Eu queria que você imaginasse a situação daquele paralítico, né? Ele esperava há 38 anos uma única oportunidade de ser curado. Por que ele não ia até o templo do Deus Altíssimo? Por que ele, de repente, não ia no meio do povo judeu da época? Por quê? Vamos tentar imaginar e entender a cultura da época, né? A religião judaica, ela havia se tornado muito formal, indiferente às necessidades espirituais das pessoas. Muito dura, muito legalista. Deus era retratado como extremamente formal e não correspondia a uma realidade de um Deus amoroso que se interessa pelo ser humano. Eu gosto muito do que escreveu o doutor em teologia, Ángel Manuel Rodrigues. Ele diz o seguinte, a prática do bem não pode esperar o término do sábado. A prática do bem não pode esperar o término do sábado. A gente já está entendendo aqui, estudamos até hoje, que o sábado de fato é importante. E a gente vai entender um pouco mais. O fato do sábado ser importante, ser um dia de guarda, não quer dizer que a gente não possa fazer o bem no sábado. A prática do bem não pode esperar o sábado passar. Vou dar só uma pinceladinha em cima de uma pergunta que foi feita aqui. E a Novo Tempo que transmite programação ao sábado? Vou usar a mesma frase, depois a gente pode explicar em outro momento. A gente não pode esperar o sábado terminar para continuar levando esperança para as pessoas. Ok? O sábado é um dia de relacionamento com as pessoas e com Deus, a gente falou isso num programa anterior. Jesus, ele foi intencional ao realizar uma cura daquele paralítico no sábado, pois as obras de misericórdia, elas estão em harmonia com o sétimo dia. O sétimo dia é uma relação com Deus e com as pessoas. É uma restauração física, é uma restauração espiritual das pessoas. Eu gosto muito também do que escreveu Tonstad, no livro O Significado Perdido do Sétimo Dia. É um texto grande, mas vale a pena você ler comigo aqui. Olha só o que ele diz. Estar presente e responder à realidade presente constitui a essência da ideia de Jesus sobre o sábado. Na criação, o compromisso de Deus com a humanidade é descrito pelo descanso de Deus, mas a realidade da doença e da morte exige uma mensagem diferente do sábado.
Descansar diante das necessidades do choro implica afastamento e indiferença. Deus não é assim, pois Deus não está distante, Deus está presente. E continua. Essa mensagem escrita no sábado, desde o início, ainda é a mensagem do sábado, e Jesus se deleita em colocar isso em evidência. Não importa quão chocante seja o pensamento, mas Jesus defende suas ações pelo critério final. E diz aí, meu Pai está trabalhando até agora e eu também estou trabalhando, priorizando a noção da presença, o trabalho tem a precedência sobre o descanso. Deus está trabalhando duro para corrigir o que está errado. O que Deus quis dizer sobre o sábado é que nós não devemos procurar trabalhos seculares, que nós devemos descansar das atividades rotineiras, dos nossos próprios prazeres momentâneos, ou mesmo acreditar que a gente tem que continuar na nossa labuta da vida para conquistar as coisas. Deus diz assim, descanse em mim, mas continue trabalhando no sentido quê? No sentido espiritual. Continue agindo na vida das pessoas, continue fazendo a diferença, porque o mesmo Deus que pediu para que o ser humano guardasse o sábado e ele santificou o sábado, e ele abençoou e ele descansou, ele diz assim, olha, o meu Pai trabalha até hoje. Trabalha como? Numa marcenaria, num comércio? Não, ele trabalha na vida das pessoas. O sábado, portanto, não é um tempo de descansar ociosamente, é um dia de trabalhar, vamos usar esse termo trabalhar entre aspas, né? Interessado na salvação das pessoas. O mesmo aconteceu com a cura do homem cego no sábado, lembra? Conhece a história do homem cego que foi curado no sábado também? Naquele relato, num outro relato da Bíblia, Jesus convida os seguidores a se tornarem elos, conexões de uma cadeia de salvação, de uma cadeia redentora, né? Olha o que diz João 9, verso 4. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Olha, pergunta para mim, eu sou pastor, sendo bem sincero com você, pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, guardo o sábado, estou falando sobre o sábado, o estudo é sobre o sábado. Sábado eu vou ficar descansando em casa parado, sentado? Qual é o meu compromisso? O que Deus pede? E eu tenho que fazer isso. De repente mais, melhor. E você, por que não? Nós todos. Ajudar a salvar as pessoas, fazer a diferença na vida das pessoas. Esse é o sentido do sábado. Então, na lição de hoje, a gente destaca que essas controvérsias das curas no sábado, elas têm a ver com um contexto de violação das leis rabínicas, farisaicas, não da lei de Deus. Jesus, ele demonstra que o sábado é o dia de ir em busca de redenção de todo ser humano, o homem por completo. Entende isso? Quero ler um último texto e a gente deixa o complemento desse estudo de Jesus e o sábado para amanhã. Tem mais um pouco, tá? João 7, 23 diz assim, ora, se um menino pode ser circuncidado no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrada, por que vocês ficam cheios de ira contra mim por ter curado completamente um homem no sábado? Eram os fariseus que questionavam. A Bíblia nunca questionou. Jesus nunca questionou. Jesus orientou acerca do sábado, o verdadeiro sentido do sábado. É isso que a gente tem que entender. Qual o sentido? O sentido não é ser um peso. A gente está falando isso desde o início. O sábado não tem que ser um peso, cheio de regrinhas e normas, mas tem que ser um momento de a gente se esquecer das atividades corriqueiras e se dedicar, volto a repetir, a Deus e às pessoas. Amanhã a gente vai trazer mais algumas informações bíblicas sobre Jesus e o sábado. Que Deus te abençoe. E se você quiser acompanhar os programas anteriores, está assistindo agora pela primeira vez, essa temporada está no NT Play, tá bom? Ou no YouTube do programa Escola Bíblica, você pode ver os programas anteriores também. Que Deus abençoe você e a gente se encontra amanhã ao vivo, se Deus quiser, 8h30 da noite. Vamos orar agora? Vamos orar. Senhor, obrigado por mais esse encontro, por tantas pessoas queridas que estiveram conosco nessa noite.
independente do horário que estiverem assistindo, a reprise, que tenham um bom restante de dia, um descanso à noite também, que sintam o teu acolhimento, a tua proteção e que a tua palavra, as tuas verdades sejam presentes na vida de cada uma dessas pessoas. Nós nos colocamos inteiramente em tuas mãos, oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém.